Amado Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus, clamando a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, Senhor, que possamos neste momento, Senhor, estarmos desfrutando da Tua palavra, da Tua vontade, Senhor, edifica-nos, Senhor, fala, Deus, ao nosso coração, meu Pai, é o que te peço, desde já lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus. Ezequiel 37, versículo 12, vai dizer assim: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu estava refletindo, irmãos, em cima dessa passagem, Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, a visão que o profeta Ezequiel tem, e ele é levado a esse vale de ossos secos. E uma série de outras coisas que tem falado ao meu coração. Então, antes, eu vou querer contextualizar um pouquinho, para você entender do porquê o Senhor me levou a certos pensamentos. O vale de ossos secos é talvez a visão e a passagem mais conhecida do livro de Ezequiel. Ezequiel, ele é o profeta do exílio, a passagem dele se dá 600 anos, em torno de 600 anos antes de Cristo. É um profeta cuja missão, justamente por ser um profeta no exílio, era uma palavra muito de unidade. Ele tentava realmente, segundo a vontade do Senhor, unir aquele povo que estava abatido. Aquele povo havia sido derrotado pelo exército babilônico, havia sido retirado das suas terras, e ali eles realmente não tinham esperança, eles estavam desacreditados, mas a palavra de Ezequiel, aí eu fiz aqui, vamos dizer assim, interpretando a palavra dele, basicamente seria: vamos nos unir, juntos somos mais fortes, e pelo agir de Deus, vamos vencer todos os inimigos. Essa seria a essência do discurso de Ezequiel. Um homem que não teve nem como prantear a própria viuvez. Ele vem a perder a esposa, mas o Senhor não o permite cultuar nem fazer nenhuma forma de pranto, pois a própria vida de Ezequiel era vista como um ato profético. E ele, nesse momento, quando ele tem essa visão, o Senhor vai explicar para ele que aqueles ossos, aquele vale de ossos, e a Bíblia ainda vai dizer vale de ossos sequíssimos, equivalia ao povo de Israel naquele exílio. O povo estava mais do que morto, estava realmente seco. E o Senhor vai colocar, Ezequiel diante desses ossos, e aí tem aquela pegadinha, que Deus pergunta a Ezequiel: acaso esses ossos secos poderão reviver? A verdade é que se perguntasse para qualquer outra pessoa, fala: claro que não, está tudo morto, Senhor, tudo seco aí, isso aí só serve para cálcio, isso aí não serve para mais nada. Mas Ezequiel era um homem segundo a vontade de Deus, era um homem cheio da presença de Deus, e ele vai dizer: tu sabes, Senhor, tudo podes, o Senhor é o Deus do impossível. Então, ainda que meus olhos estejam testemunhando algo impossível, eu não teria como reviver aqueles ossos, mas eu entendo que meu Deus tudo pode. Não bastasse o Senhor mostrar, o Senhor vai fazer com que Ezequiel ande por aquele vale, aquele cemitério, que, diga-se de passagem, é algo assustador para um judeu, especialmente, porque eles jamais deixariam fazê-lo profetizar sobre aqueles ossos. Entenda, Ezequiel não quis ter aquela visão,
Ezequiel não quis andar no meio daquele lugar de morte. Ezequiel simplesmente profetizou porque esta era a vontade do Senhor e assim ele o faria. Assim como Ezequiel aprende do Senhor que aquela é a nação de Israel. No versículo 11, Deus vai falar assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Esse era o sentido daquela visão. Israel deveria profetizar sobre o povo de Deus, que naquele momento, por ter quebrado a aliança com o Senhor, havia colhido aquela derrota, havia realmente sido varrido da sua terra, e nesse momento completamente desesperançados. E aí, eu nessa manhã, e esses dias na verdade, eu vinha, acredito que muitos aqui, conforme até já foi mencionado aqui, essa situação no Afeganistão. Conversei muito com os jovens hoje sobre isso. E eu queria que a igreja estivesse atenta. Vou chamar a atenção aqui. Vamos comigo lá em Mateus 24. É um dos textos de revelação, a partir ali do versículo 6. Mateus 24. A partir do versículo 6, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Igreja, eu falava com os jovens de tudo que foi dito aqui, algo que tem me assustado muito. É por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Hoje, na verdade, essa notícia foi de ontem. Lá agora mudou o nome, não é mais Afeganistão, agora é Emirados Árabes do Afeganistão, onde eles estavam revistando as pessoas. Quem fosse encontrado com um celular ou com uma Bíblia, com um celular com um aplicativo de Bíblia, ou mesmo com algum texto bíblico, era morto. Entenda? Não era preso, era morto. Celular com Bíblia, mata. Isso foi, não é notícia transmitida entre os missionários, tipo, está acontecendo isso. Não, isso passou ontem na Record. Isso foi noticiado, isso foi transmitido para o mundo. E aí algo me escandalizou, que é o seguinte: eu não vi em lugar nenhum, desde ontem, dei uma olhada hoje na internet, não vi em lugar nenhum, nenhuma manifestação humanitária, não estou falando cristã não, humanitária, por conta da morte de pessoas inocentes. Não vi.
Vi pessoas se condoendo com aquelas pessoas que caíram, né, das asas do avião, que eu digo para vocês, chamou a atenção porque caiu, mas se elas não tivessem caído, elas iam morrer do mesmo jeito e ninguém nem ia saber, ia ficar por isso mesmo. Assim como ninguém sabe o que aconteceu naquelas pessoas que foram naquele avião, ninguém sabe. As que ficaram no aeroporto, ninguém sabe o que aconteceu. Estamos testemunhando um momento, um sinal, é isso que eu quero que você entenda, nós estamos testemunhando um sinal onde a morte de pessoas inocentes não nos causa nenhuma estranheza. Nós, a humanidade, volto a dizer, não estou falando simplesmente da igreja. Não bastasse, dentro do nosso cenário nacional, nós estamos começando a ver, e eu espero que a igreja nesse aspecto esteja atenta, nós estamos começando a ver algo que há alguns anos seria impossível. Nós começamos a ver pessoas serem presas porque falaram ou disseram alguma coisa que alguém não gostou. Estão sendo presas, sem julgamento, sem direito à defesa, estão sendo presas. Isso está sendo noticiado, isso está sendo transmitido, e ainda assim as pessoas estão sendo presas, e está ficando por isso mesmo. Não bastasse, não está ficando só por isso mesmo. Nós temos ainda pessoas comemorando, por questões de opinião política. Temos pessoas comemorando, haha, foi preso. Igreja, sinais estão diante de nós. Pelo aumento da iniquidade, o amor está se esfriando. A humanidade está esfriando. Nós não nos condoemos mais. E aí eu quero chamar a sua atenção, eu vou citar aqui alguns versículos, e eu queria que você refletisse junto comigo. Vamos dar uma olhada. O Gabrielzinho, já falei com ele, ele vai colocar Romanos capítulo 12, só versículo 5. Romanos 12, versículo 5 vai dizer assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12 também, versículos 12 e 13, vai dizer assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em Efésios 4, de 4 a 6, vai dizer: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Voltando lá para o nosso texto em Ezequiel, quando ele diz, no versículo 14, Ezequiel 37, versículo 14, vai dizer: porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Você não entendeu? Se você voltar aqui em Ezequiel 37, em dado momento ele vai falar, e os ossos se juntaram, né? Acho que no versículo 7, quer ver? Versículo 7,
Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões e sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então me disse: profetiza o espírito, e aqui é o espírito é minúsculo, é o espírito do homem. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Mas eles não fizeram nada. A vida já estava ali. Antes, um exército sequíssimo, mortos. Naquele momento, toda a carne voltou. Naquele momento, o espírito do próprio homem voltou. Estavam vivos, mas era como se estivessem mortos, inertes, permaneciam. Mas aí ao Senhor foi dado, ao profeta foi dado: profetiza sobre eles, e virá sobre eles o meu Espírito. E se você não entendeu, e foi aonde o Senhor falou comigo, Ele vai dizer: porém em vós o meu Espírito, e viverei. Aí vem o ponto que eu quero que você entenda. Ele estava falando aqui com Israel, ele estava lá na Babilônia, ele estava na Babilônia, mas hoje o Senhor fala comigo e com você, que estamos aqui no Brasil: e vos estabelecerei na vossa própria terra. Povo de Deus, conforme foi lido nos demais versículos que eu li aqui, nós somos um só corpo. Cristo é a cabeça da igreja. No Espírito do Senhor, um só Espírito do Senhor, nós podemos muito. Nós devemos nos mover segundo a vontade de Deus. Nós não devemos nos permitir morrermos. Não podemos deixar nossos ossos secarem. Não podemos permitir que a iniquidade venha se abater sobre nós, de modo que o nosso amor esfrie. A igreja está um pouco confusa com o advento do fim dos tempos. Como aconteceu, se você for em Atos, já é chamada igreja primitiva, né? E alguns até tentam apontá-la como uma igreja referência. Entenda, irmãos, não é. Ela tem seus altos e também tem seus baixos, bem baixos em alguns aspectos, porque ela achava que Jesus estava voltando naqueles dias. Por isso que ela compartilhava tudo, eles ficavam juntos e... Já está voltando? Você viu os sinais? Ele já está voltando? Ele já está voltando? É agora? É agora que ele vai voltar? Eles estavam preocupados com a volta, mas não estavam preocupados em cumprir realmente aquilo que Deus havia lhe falado. Foi necessário que o Senhor permitisse a perseguição e aquele povo fosse disperso, porque esse é o ponto. Deus permite alguma das coisas para que o povo venha de fato, de direito, a agir conforme Ele já nos chamou, já nos mandou. Enquanto estiver dizendo pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos vivendo um período que nós não devemos nos conformar, não, porque está escrito que vai ter guerra, está escrito que vai ter, que vai acontecer, e aí Deus vai me levar. Não sei. Hoje eu conversava com os jovens. Falava: jovens, o Senhor não determinou um dia e uma hora específica, e eu creio, porque se a gente soubesse que o Senhor vai voltar no sábado, a gente ia fazer um caminhão de bobagem até quinta, alguns até sexta, né? E aí quando chegasse na vésperazinha, opa, o Senhor está voltando, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. É isso que o povo ia fazer. Só que a gente não sabe nem o dia nem a hora.
vai ser um abrir e fechar de olhos. Você vai poder apresentar suas mãos perante o Senhor? Senhor, eis aqui as minhas obras. Eis aqui, Senhor, aquilo que fiz segundo a tua vontade. Os talentos que o Senhor me deu, estes eu investi, Senhor. Igreja, nós não fomos chamados para conformidade, nós não fomos revelados o que haveria de acontecer para nos acomodarmos e esperarmos que as coisas aconteçam. Pelo contrário, devemos correr e anunciar cada vez mais. Devemos estender nossas mãos, porque esse é o corpo de Deus. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo, as pessoas estão agindo como cegos. Vou contar um segredo para vocês. Talibã, primeiro, curiosidades. Talibã quer dizer estudante, tá bom? Estudante. Sabe por quê? Começou cerca de 30 anos atrás, dentro das universidades muçulmanas. Um movimento radical de resgate, na palavra deles, dos valores muçulmanos, e ali eles foram crescendo. Sabe uma das formas que eles desenvolveram para financiar o Talibã? A venda de drogas. A venda de drogas no mundo todo financia o Talibã, alguns bilhões de dólares por ano. Sabe por quê? Muçulmano não usa droga. Islâmico não usa droga. Se usar, é melhor que morra, porque a lógica deles é simples assim. É simples assim. Ou você é fiel, porque Islã quer dizer submisso, ou você é submisso ao Islã, a fé deles, ou é melhor que você morra. Ponto. É simples, bem básico. E aí, o uso de drogas, olha que coisa maravilhosa. A gente vende drogas, mata aquele pessoal que não é muçulmano e ainda fica com dinheiro e cresce. Muito simples. Você acha que isso é segredo? Você acha que eu descobri isso como? Isso é notícia. Isso é notícia. O mundo sabe. Os governos sabem. Quer outro financiador do Talibã? O movimento comunista da China. Sabe por quê? O Talibã não tem problema com a China, nem com nenhum governo realmente comunista, pois não acreditam em Deus, não cultuam outros deuses. Para ele não tem problema, vai morrer tudo, vai tudo para o inferno, não tem problema. Não fala contra lá, não falou, tudo bem, estão financiando isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Hoje, talvez pela primeira vez na história da humanidade, essa relação globalista de destruição, e eu não estou falando só de destruição de morte de vidas, de pessoas, eu estou falando da destruição de valores, de questões essenciais. Isso está ganhando uma proporção e uma legalidade, uma permissividade entre países, coisa que jamais aconteceu. Isso é um fato único. Volto a dizer, cristãos estão sendo mortos e ninguém liga. Ninguém liga. Se queima, taca fogo aqui no mato ali. Deve vir a CNN americana aqui. Pega um passarinho ali, você vai preso, crime inafiançável. Mas cristãos estão sendo mortos, e isso não escandaliza mais ninguém. Irmãos, nós devemos estarmos preparados. Está às nossas portas. Está a nossa porta já aqui. Amanhã você vai ser esbofeteado na rua, porque, vão dizer, isso aí é um crentinho sem vergonha. Amanhã você vai estar preso, e o seu advogado vai falar assim: olha só, era melhor você dizer que não é crente não, entendeu? Diz que não é não, que aí a gente consegue te soltar, porque agora está assim. Daqui a pouco vai voltar a ter morte de sentença, simplesmente porque era realmente crente. E será que a igreja que nós somos hoje, porque nós somos a igreja do Senhor, vai realmente encarar de frente isso, bater no peito, pois que venha?
ou vai ficar quietinho, vai esconder todas as Bíblias que tem, talvez sumir com elas, vai desinstalar os aplicativos do celular, vai falar, não, o Senhor conhece o meu coração, né? Sou crente 007, né? Só Deus me conhece. Desculpe, não é esse o tipo de relacionamento que o Senhor está buscando. Não foi para isso que Ele pagou o preço de cruz. Ele não chamou covardes a segui-lo. Todo aquele que quer segui-lo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. O caminho é estreito e vai estreitar ainda mais. A boa nova é que Ele está conosco e vai estar até o fim dos tempos. A boa nova é que por Ele nós seremos capazes, nele nós seremos capazes, com Ele nós seremos fortalecidos, nós encontraremos forças, nós seremos ousados, nós seremos capazes, porque Ele não chama os capacitados, Ele vai capacitar os escolhidos. Isso não é texto bíblico, mas é um entendimento bíblico. Isso é algo que o Senhor tem feito ao longo de toda a história. Todas as vezes que Ele chama alguém, Ele o prepara. E as circunstâncias às vezes são terríveis, mas é nos momentos mais difíceis que a igreja do Senhor brilhou. E a igreja começa a brilhar. Pois que nós estejamos orando sim, mas que nós estejamos pregando sim. Mais do que falar, eu conversava com os jovens, falava, olha, você pode recitar aqui o Sermão do Monte todo para uma pessoa, e a pessoa vai falar, nossa, que coisa linda, quanta sabedoria, que coisa incrível, que maravilhoso, mas se ela vê você sendo um hipócrita, como eram os fariseus, muitos dos fariseus na época de Jesus, fala, tudo mentira, e aí vem a clássica frase que talvez todos aqui já tenhamos ouvido, para ser crente assim, prefiro não ser. Nós estamos sendo chamados à verdade. Eu falava sobre os valores absolutos que a igreja tem de defender, e defender, entenda, irmãos, é viver, tá? Você não tem que ficar batendo boca. Jesus não nos chamou, e nem precisa de você para ficar defendendo, sendo, não, peraí, vou discutir com você aqui, não, meu filho, prega a palavra. Ele não falou que a gente tem que ficar em cima de Bíblia até convencer, não. Ele nos ensinou que o que tem que nos motivar é o amor, porque você tem que entender que aquele que não aceitar é morte eterna, é inferno mesmo. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, este está condenado. É textual, não é meia verdade, não. O amigo do Evangelho, aquele que simpatiza com a igreja, está salvo não. Está salvo não. Ser bonzinho é legal, é bom para ele, vai colher ótimos frutos sociais, mas não leva ninguém para o céu não. A igreja tem que falar isso. A igreja tem que falar isso. Pois que não olhemos com olhos frios e coração gelado o que está acontecendo. Pois que estejamos pregando em tempo e fora de tempo, como diz o texto, que nós estejamos verdadeiramente refletindo a maravilhosa luz de Cristo em nós, porque Ele está sobre nós, Ele está conosco, que nós possamos mostrar aquilo que temos, que possamos viver aquilo que nos foi dado, para que o mundo conheça a diferença, saiba que há uma alternativa. O que tem de jovem pensando em suicídio, gente? Eu não sei se vocês estão vendo. Estamos vivendo um momento bíblico assustador, mas que não é para nós recuarmos
ou nos enfurnarmos dentro das igrejas esperando a volta de Cristo. Ao contrário, é o momento de nos agitarmos, é o momento de nós agirmos, é o momento de levarmos o Evangelho aos 4 cantos do mundo para que, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Essa eu não te falei não, Gabriel. É uma reflexão que eu trouxe nessa manhã. Peço que os irmãos, por favor, não fiquem tristes comigo. Não estou acusando, muito pelo contrário. Eu falo porque eu vejo diante de mim uma igreja forte. Eu vejo uma igreja amada. Eu vejo uma igreja que tem condições de fazer a diferença nesse mundo vil. Eu vi um mensageiro esses dias que ele falava que ele tinha vergonha de fazer parte dessa geração. Eu não tenho, não. Eu não tenho vergonha, não. Eu louvo ao Senhor por essa geração também, porque foi através dela que eu encontrei a Cristo. Foi através dessa geração que pregou o Evangelho para mim, que hoje eu posso estar aqui e ter certeza da minha salvação. Louvado seja Deus que não cessou o seu agir. Louvado seja Deus que nos tomou como sua noiva e nos ama e nos capacita e vai à nossa frente. Seja igreja. Para encerrarmos, eu gosto sempre de deixar, como eu falo, deixa marcadinho aí na sua Bíblia. Essa é aquela para você refletir hoje de tarde. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar no coração de cada um de nós essa palavra, que nós saímos daqui hoje fortalecidos, edificados pelo poder de Deus, e que venhamos, como Ele nos chamou, a fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.